E qual é a razão? Então, o que é o batismo de fato? O batismo é um ritual de testemunho da fé. Então, o batismo é um ritual de testemunho de nossa fé. Por isso, Jesus ordenou que nós fizéssemos discípulos e os batizasse, porque o batismo então é esse ritual de testemunho, e deve ser visto dessa forma, como um símbolo, que só tem sentido, esse ritual, isto é, aquele que desce as águas, aquele que se batiza, só tem sentido quando está acompanhado de fé. Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, está escrito assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, quem crê. Então, o ser batizado está relacionado com esse ato de fé, crer, será salvo. Eu só quero dizer primeiramente para você que o batismo não salva. Pastor, mas não está escrito quem crê e for batizado será salvo? Mas se você continua lendo, você vai entender, porque diz assim: quem, porém, não crer, será condenado. A questão não é quem, porém, não for batizado, porque a salvação ela não está no ato do batismo. A salvação ela está na fé daquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. O batismo, como eu disse, é o ritual onde eu testifico esta fé. O batismo é o ritual onde eu proclamo para todas as pessoas que creio nesta verdade, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, que Jesus Cristo, a partir de agora, é Senhor para todo sempre do meu ser. Então, o batismo é esse ritual, onde nós professamos, declaramos através deste rito nossa fé. Por isso Jesus ordena a todo aquele que crê que ele seja batizado. Mas um ladrão estava na cruz quando Jesus lá estava, e um desses ladrões olhou para Jesus e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres lá no teu reino. E Jesus, pregado, aquele homem também numa cruz ao lado dele, ele disse: estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, mas Jesus declarou que estaria. Por quê? Porque ele creu em Jesus naquele momento final da sua vida. Ele creu e a sua fé foi então imputada para que ele recebesse a justiça de Deus por meio de Cristo, e ele foi salvo. Portanto, eu quero deixar claro, não é o batismo que salva, mas é sua fé em Jesus Cristo, em seu sacrifício, que te salva. E essa é a razão também, nesse texto, porque nós não batizamos crianças, porque entendemos que é necessário crer, é preciso compreender o que Cristo fez naquela cruz. Nós apresentamos as nossas crianças, ou dedicamos, alguns usam o termo consagramos, os nossos filhos ao Senhor, através de um ato de oração. Mas nós só batizamos depois que elas têm condições de compreender essa verdade e declarar por si mesmas esta verdade. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Preste atenção, quando vocês ouviram e creram,
vocês foram selados com o Espírito Santo. Então o batismo também é um símbolo da adesão à aliança de Deus, daquele que crê. Todo aquele que crê, então, é selado com o Espírito Santo. Todo aquele que crê, recebe da parte de Deus o Espírito de Deus, então ele se torna agora membro desta família de Deus. Todo aquele que crê, recebe o Espírito, e dessa forma ele se torna membro da família de Deus. Ele se torna, na linguagem de Pedro, uma pedra viva da igreja de Cristo. Então é um símbolo de adesão. E o batismo, quando nós o fazemos na igreja, também a pessoa que desce as águas é recebida pela igreja, ela se torna automaticamente já membro da igreja, ela se torna já neste momento também, então, parte da nossa família, PIB de Itapevi. Da mesma forma como acontece aqui no texto bíblico. Veja só 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim como Paulo falou para aquela igreja de Corinto, que aquelas pessoas que creram em Cristo são membros do corpo, da mesma forma, assim acontece em nossos dias, assim acontece em nossa igreja. Então, portanto, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela é inserida no corpo espiritual de Cristo. E quando ela se batiza nas águas, ela é inserida na igreja local, nessa igreja que nós aqui nos reunimos e fazemos parte da mesma simbologia, mesma ideia. Então essa pessoa, ela professa a sua fé através desse ato, mas também é recebida pela igreja através deste ato. O batismo é também um símbolo de identificação e apropriação da obra de Jesus Cristo. Então veja só, o batismo, além de ser um testemunho público de nossa fé em Jesus, também é um meio através do qual externamos que tipo de fé nós temos. Entenda, quando eu estou me batizando, eu estou dizendo àqueles que estão assistindo o tipo de fé que eu tenho. Isto é, quando nós falamos sobre fé, por exemplo, em Jesus, nós não estamos nos referindo simplesmente ao fato de crer que Jesus existe. Muitas pessoas creem que Jesus existe. E você certamente conhece muitas pessoas assim. Se você perguntar para várias pessoas, seus amigos, né, colegas, você crê que Jesus existe? Ele vai certamente responder para você, eu creio que Jesus existe. E até algumas dizem assim, eu creio que Jesus é Deus. Vão mais além, né? Não só creem que Jesus existe, mas creem que Jesus é Deus. Contudo, não firmam uma aliança e um pacto com Jesus. Elas continuam vivendo as suas vidas segundo o seu próprio coração. Elas continuam sendo, na verdade, os senhores de suas vidas. E vocês certamente, como eu disse, conhecem pessoas assim. Só que quando nós estamos aqui, e quando essas pessoas que hoje vão estar se batizando, eles estarão declarando para vocês que eles creem mais do que isso. Não é somente no sentido de que, não, eu creio que Jesus existe. Não, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Na verdade, eles estão assumindo um compromisso diante da igreja, com Jesus, de servi-lo, de cultuá-lo, para todo o sempre de suas vidas. Então, é mais do que dizer simplesmente, eu creio na existência de Deus, ou eu creio na pessoa de Jesus. O ato do batismo é um ato onde a pessoa está dizendo, a partir de agora, eu me considero morto para mim mesmo. E esse é o ato, né, quando nós então descemos as águas. Eu me considero morto para mim mesmo. Eu me considero morto para o pecado. Eu me considero morto, mas eu me levanto vivo para Deus. No ato, então, que a gente considera, né, como símbolo da ressurreição. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Diz assim, Romanos 6, verso 3 e 4. Ou, porventura,
Ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, nós somos sepultados com Cristo em sua morte, mas nós também com ele fomos ressuscitados. E o ato do batismo simboliza isso. Então, quando nós descemos das águas, nós estamos sendo sepultados. Então, nós morremos agora para o nosso eu, nós morremos para nós, e nós nos levantamos na nova vida com Cristo. Uma vida agora para Cristo. É por isso que eu disse que é mais do que simplesmente dizer, não, eu creio, né, na pessoa de Deus, na sua existência. Não, eu a partir de agora, eu me comprometo a viver para Deus. É isso que o batismo significa. E é isso que significa esse rito que nós fazemos aqui. Por isso que Jesus disse, para que todo aquele que crê seja batizado. É onde ele confessa isso, é onde ele testemunha e testifica para todas as pessoas, eu vou viver para Cristo daqui em diante. Por isso que a gente fala que é uma identificação com a morte de Cristo, né? Sou sepultado com ele e também me identifico com a sua ressurreição, me levanto com ele em glória para servir a Deus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse é o ato que a gente fala de apropriação. Isto é quando nós tomamos posse, através da fé, daquilo que Cristo fez por nós. Então, no batismo também, nós estamos declarando isso. Quando nós entendemos que nos levantamos daquele estado de morte, onde fomos sepultados com Cristo, para viver com a vida com Ele, nós entendemos que a partir de agora também, a vitória de Cristo é a nossa vitória. A vida eterna que está nele, agora passa assim, a fluir também em nós, por meio do seu Espírito. Por isso ele disse, né? Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. É um ato de fé, para a qual você foi chamado e fez a sua confissão. É isso que hoje nós estamos fazendo aqui. É por isso que essas pessoas que estarão se batizando convidaram vocês para estarem aqui. Pais, amigos, irmãos, todos vocês que estão aqui hoje, para poderem ser testemunha deste ato deles. Um ato onde eles estão declarando a fé deles. Um ato onde eles estão dizendo, sim, a partir de agora eu vivo uma vida comprometida com Deus. Eu vivo para o Senhor. E nós estamos aqui para festejar esse dia. Então eu quero dizer a você, hoje é um culto mesmo de alegria.